Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta à segunda semana aqui do nosso curso. É bom ter vocês aqui na nossa jornada para entender o desenvolvimento front-end moderno com React, TypeScript e Bootstrap. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, talvez já experimentando um pouquinho do que fizemos na aula anterior, porque a ideia hoje é acelerar e construir algumas coisas mais interessantes. Mas antes de mergulharmos fundo nas novidades, vamos fazer aquela recapitulação só para garantir que tudo está bem entendido, antes de darmos esse pontapé inicial. Vocês lembram que na semana 1 a gente configurou todo o ambiente e fizemos essa aplicação aqui que vocês estão vendo na tela agora? Essa que quando clica, ele vai contabilizando quantas vezes você clicou? Aqui está a aplicação que a gente tinha desenvolvido. Na verdade, a gente só usou um código pronto aqui mais para testar, para ver se o ambiente estava tudo funcionando. Mas o que fizemos? Instalamos o Node.js, o Vite, e criamos esse projeto aqui React com o TypeScript integrado. Esse é um tipo de ambiente moderno e desenvolvido rapidamente aqui para a gente poder trabalhar. A gente integrou o Bootstrap, então trouxemos todo o poder desse framework aí que ajuda muito na construção de interfaces amigáveis, sobretudo responsivas. A gente vai entender melhor a ideia do que significa isso aqui nessa aula, mas isso acaba sendo importante para a gente não construir todas as nossas interfaces, né, tudo na mão. Inclusive, a gente tem até uma palhinha, né, do React Bootstrap aqui, alguns elementos do Bootstrap. A gente acaba usando umas classes, umas implementações prontas de visual, de CSS para... Enfim, a gente tem uma base onde a gente possa trabalhar. E a gente também criou, nesse exemplo aqui, esse componente app.tsx super simples. A ideia dele é ter um botão estilizado no Bootstrap e um contador básico para ver o React em ação. A gente ainda não entramos em detalhes como funciona, pois isso é o que a gente vai fazer ao longo das aulas, mas a ideia foi só a gente testar, ver se o ambiente funcionava bem e observar essa atualização de interface dinâmica do React em ação. E claro, também usamos o terminal aqui, rodamos com npm run dev para ver tudo aqui em funcionamento. E é isso, agora que a gente colocou uma fundação aqui, a gente definiu aí as bases para começar de fato a aprender. O que vamos fazer hoje? Bom, a aula de hoje, o conteúdo de hoje, melhor dizendo, ele é bem fundamentos ainda, então a gente vai continuar nessa parte de fundamentos. A gente ainda não vai entrar no React, pois seria um pouco cedo para isso, mas a ideia é a gente mergulhar de cabeça no Bootstrap, mais especificamente no Grid System. Então, acabei me antecipando, né? A gente vai focar em duas frentes principais. A primeira é essa, envolvendo o Bootstrap. A gente vai entender a ideia do Grid System, que é a espinha dorsal aqui para a gente criar os nossos layouts, e responsivos. Em outras palavras, a gente está preocupado com que ele funcione bem, seja em tela de celular pequeno, num computador desktop com um monitor grande, uma TV gigantesca, no notebook. A gente quer que a interface, que a aplicação que a gente está criando, seja site, ela esteja bem adaptada a qualquer resolução de tela que a gente colocar, pois eu não sei se algum de vocês aí que está me assistindo já trabalhou com programação web no passado, mas no passado você tinha um problema sério de ficar alinhando divs manualmente. Inclusive, você tinha que fazer um código para rodar em Firefox, um código para rodar em Chrome, por aí vai. E esses frameworks CSS, como é o caso do Bootstrap, resolver esse problema. Mas não apenas o grid, eu também vou falar de outros componentes, como é o caso do Navibar, a Navibar, melhor dizendo, que é a barra de navegação, e os cards para começar a montar uma interface com cara de aplicação de verdade. O Bootstrap tem vários outros, mas ficaria um pouco difícil abordar todos numa aula só, ia ficar meio pesado. Então eu vou apresentar os principais. Tem um vídeo mais antigo que eu fiz que eu falo de outros, eu vou deixar aí também, e vou deixar o link da documentação para vocês conhecerem eles, mas para a gente ser um pouco mais ágil, eu só vou falar desses. E também eu vou fazer uma breve introdução ao TypeScript. Esse próprio TSX aqui que a gente está trabalhando, arquivos .ts, já é o TypeScript em ação, mas a gente vai entender os conceitos básicos dele, pois a gente vai usar
tanto ele quanto o Bootstrap ao longo das aulas. Desde noções de tipos primários, como string, number, boolean, e a introdução dele e por que ele adiciona segurança, organização e produtividade para o nosso código. Então é isso. Vai ser uma aula bem prática. Vamos colocar a mão na massa e ver a magia que acontecer. Então vamos começar com a primeira parte aqui da nossa aula, que é falar sobre o Grid System do Bootstrap. O Grid System, ele é o coração, ele é a base do Bootstrap. A partir dele, a gente trabalha em todos os outros elementos, nos outros componentes. E por que ele é crucial? Basicamente, o Grid System é o que sustenta a sua página. A gente vai definir os formatos, os tamanhos. Então, são as vigas, de certa forma, as colunas de sustentação da nossa aplicação. Ele acaba oferecendo para a gente uma base sólida para criar layouts complexos. Então, desde blogs simples até aplicações mais elaboradas, ele ajuda a organizar muito bem. Outra coisa importante, ele padroniza. Então, ele garante que o layout ele vai se comportar de um jeito previsível, independente do tamanho de tela, que aí a gente entra nesse elemento de responsividade que conversamos. E esse grid, ele é algo que a gente chama de mobile first por padrão. Então, ele já é bem adaptado, há muito tempo ele é pensado e funciona bem, seja para celulares, tablets e desktops com o mínimo de esforço. Então, você define facilmente como os elementos da sua página vão aparecer. Igual eu tinha comentado no início da aula, quando você trabalhava com programação web no passado, um tempo enorme você gastava tentando adaptar o seu layout de um jeito que ele não quebrasse em diferentes dispositivos. E também nada de trabalhar com CSS manual. Né? Você fica mexendo com divs na mão, mexendo, sei lá, com float, clear, calculando porcentagem para alinhar elementos. Isso é uma coisa que é muito feita na web do passado e o grid ajuda a resolver esses problemas, posicionando e alinhando bem os blocos principais. Mas deixa eu parar de falar aqui e mostrar um pouquinho. Eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui para a gente, porque eu vou tentar mostrar para vocês o Bootstrap sem necessariamente estar dentro do React. Pois eu queria dar uma noção para vocês do Bootstrap puro antes de já usar ele incorporado com o React. Então, o que eu vou fazer? Eu vou renomear aqui alguns desses arquivos, eu vou colocar aqui uma extensão old. Eu não recomendo que numa aplicação de verdade vocês façam isso, né? É só para essa aplicação aqui não utilizar esses arquivos, eu vou criar um arquivo novo, que vai ser um index.html. Eu queria dar a vocês a noção do Bootstrap sem o framework React, pois senão eu vou ter que explicar muitos conceitos de React, JSX juntos, e eu queria que essa aula aqui fosse bastante focada no Bootstrap mesmo e depois no TypeScript. Então, como vocês podem ver aí, eu acabei de colocar um index.html aqui fora da minha pasta source, tá? Ele está na raiz do projeto. E eu coloquei esse index.html simples, a princípio não tem nada, mas eu queria focar especialmente nessa linha de código aqui. Lembrando que todos esses códigos que eu vou mostrando aqui para vocês, eles estão no repositório do GitHub na descrição do vídeo. Né? Então você não precisa ficar digitando ele, você pode sempre utilizar como base. E, bom, já que eu já instalei o Bootstrap na videoaula anterior, eu posso acessar o link dele direto aqui. É só porque a gente vai fazer esses exemplos de Bootstrap aqui no HTML puro mesmo. Então vamos começar com esse primeiro exemplo aqui que eu acabei de colocar, pois eu queria explicar no contexto do Bootstrap o que significa containers e container fluid. Bom, inicialmente, vocês estão vendo aqui, eu coloquei um body class com esse P4. Isso daqui já é uma das classes que vem prontas do Bootstrap. Esse P4, quando a gente fala desse 4, por exemplo, tem um 3 aqui, a gente está lidando com unidades do Bootstrap, e no caso aqui ligados à margem e espaçamento e esse tipo de coisa. Esse P é de padding.
que acaba sendo um espaçamento entre linhas, entre elementos, que no caso aqui, o que vai acontecer? Você vai colocar tanto para cima, para baixo, para esquerda e direita, um espaçamento de 4 unidades. Isso vai dar um espaço que faz com que os nossos elementos não fiquem colados na imagem. Né? Para explicar isso, ó, inicialmente eu vou deixar sem, tá vendo? Vou colocar o body e vou lá mostrar para vocês a aplicação. E olha como todos os elementos aqui, o Bootstrap Grid e tal, eles estão todos embolados, né? Enfim, com a janela, né? Com o canvas aqui do meu navegador. Isso muda quando eu volto aqui para a aplicação e coloco aquele P4. Agora eu estou dando um espaçamento de padding nas 4 direções. Vamos dizer assim, norte, sul, leste, oeste, né? Para cima, para baixo, esquerda e direita. Então aqui você tem um espaço, aqui em cima você tem um espaço, do lado direito você tem um espaço, porque, por exemplo, esse verdinho aqui que eu vou explicar melhor, esse container verde, o container fluid, ele também estava ocupando aqui o lado direito todo e para baixo. Então isso já dá um certo distanciamento, dá uma organizada. E aqui tem alguns outros elementos que eu não acho que são tão necessários entrar em detalhes, H1, mas assim, lembra que quando você coloca esses elementos, ele já vem com uma estilização própria que o Bootstrap te dá. O Bootstrap é essa ferramenta, esse framework que traz uma série de implementações de classes, estilização de CSS prontas, que facilita esse processo de você não ter que escrever na mão CSS, né? Isso aí é bem importante. E bom, então assim, seção H2, não tem muita novidade, vocês viram esse conteúdo em aulas anteriores. E eu queria entrar em detalhes agora de todas essas classes aqui que a gente está usando, especialmente Container e Container Fluid. O primeiro ponto que ajuda a diferenciar o Container e o Container Fluid é justamente o quanto que ele ocupa da janela do seu navegador, pois observa bem que o Container Fluid ele ocupa 100% da largura da tela, enquanto o Container você tem espaços tanto à esquerda quanto à direita. O primeiro elemento ali que vocês estão vendo azul é o Container só, é esse cara aqui. Por que ele está azul? É porque a gente definiu esse BG Primary, o BG de background. Você pode escolher diferentes estilos, diferentes cores. O BG Primary é o azul. Tem, por exemplo, o BG Secondary, que quando eu coloco aqui, ó, eu coloquei, já mudei para a gente ver, ficou cinza. Então você tem uma série de cores de fundo prontas para as suas classes. O sucesso, como vocês viram aí, é o verde. E por aí vai, né? Eu vou deixar a documentação com todas as possíveis escolhas que a gente pode fazer. O texto aqui eu deixei branco, mas você pode trocar para cor, black e por aí vai. E já que eu estou falando disso, né, eu vou comentar também que eu coloquei um padding de 3. Aí a mesma coisa, ó, se eu apagar dos dois, a gente vai perceber que os elementos dentro da div, eles ficam meio embolados. Quando a gente fala de padding, a gente está falando justamente desse espaçamento dentro do container, dentro da div. E o texto ficou muito próximo. Então, quando a gente coloca aquele P, de P3, a gente está informando que o padding dentro de cada div vai ter 3 unidades, e aí quanto maior o valor, mais vai ser esse espaço, dependendo da sua aplicação. Você vai fazendo esses ajustes. E também, só para explicar o mais simples primeiro, antes de entrar na diferença de container e container fluid, eu também coloquei esse aqui, MB Margin Bottom 3. Eu estou dizendo que da mesma forma que você tem o P de padding, que você define os espaçamentos dentro do elemento, dentro da div, o M de margem ele vai definir esses espaços, essas distâncias fora do elemento, no caso aqui fora da div. Tanto que se eu apagar, vocês vão ver que a distância entre um container e outro, lá, eles ficaram bem coladinhos. Por quê? Porque quando eu coloco aquele MB3, eu estou definindo uma distância de 3 unidades só no margin bottom, só no que seria a parte de baixo. Porque você tem o margin top, que é o MT, a parte de cima,
Você tem também margem left, ML, você tem MR, que é margem right, e MB, que é o bottom, que vai ser justamente um espaço entre um container e outro, que desse jeito aqui ele não fica muito bom, ele fica muito junto, e agora desse jeito, como a gente pode ver, olha lá, voltou a ter uma distância. E beleza, eu expliquei isso tudo para poder focar nos detalhes do container fluid. Vou começar pelo container fluid. Ele, como você pode observar bem, independente, aí só recapitulando, ele é o verde, tá? O que significa o container fluid? Independente do tamanho da minha janela, eu vou até mexer um pouco nela aqui. Deixa eu conferir se para vocês essa diferença vai aparecer. Ah lá, aparece bem. Eu estou mexendo no tamanho da minha janela de propósito, só para vocês verem que quando eu mexo na janela, o container fluid ele vai se ajustando sempre ocupando 100%. Olha lá, mesmo quando eu aumento, vocês podem ver que o container verde ele fica fixo, ele sempre ocupa 100%, enquanto no azul isso não está acontecendo, que é só o container padrão. Bem, então agora que vocês entenderam bem a ideia do container fluid, vou explicar melhor o container. O container, sempre que você está movimentando. Quando a gente está movimentando a janela, o que a gente está fazendo? A gente está justamente diminuindo a resolução, né? E ao fazer isso, o Bootstrap ele se ajusta. Sempre que o container azul ele muda de tamanho, ó, ele está num tamanho pequeno, ele vai crescer. Ela cresceu. Isso aqui é o que a gente chama de um breakpoint responsivo. É como se ele estivesse percebendo que eu estou trabalhando numa resolução, numa janela diferente, e ele vai se ajustando, mas ele se ajusta de um jeito que ele não fica todo esticado. Às vezes eu não quero um comportamento como container fluid. Às vezes eu quero um comportamento que o aumento ele não é tão gradativo. Né? O que eu quero dizer com isso? Ó, nessa situação aqui agora, é como se eu estivesse trabalhando numa tela pequena, né? Tipo um smartphone. Até 576 pixels a largura de tela, se eu não me engano. Aí, à medida que eu vou aumentando, olha lá, eu tive um breakpoint. É como se eu estivesse trabalhando agora com uma tela de largura média, que, segundo o que está anotado aqui, é 768 pixels. E beleza, você vai ter um intervalo do que seria essa largura média, porque às vezes você não quer um elemento todo esticado, né? Fica estranho. Às vezes você quer uma coisa que fica num tamanho menor, um container que fica menor no dispositivo que você está trabalhando. Eu vou aumentando, pronto, agora eu caí se eu não me engano aqui é o large, que já seria uma resolução a partir de 992 pixels. E por aí vai, né? Aí se eu continuar vai ter o XL, que vai ser 1200 pixels e por aí vai. Então, no caso do container, você aplica um valor máximo de largura, garantindo que ele vai manter um certo tamanho até aquele valor máximo. Se a tela aumentar, aí o elemento aumenta de tamanho, mas é um jeito de você garantir que o container, no caso esse container aqui que no meu exemplo está azul, ele mantenha mais ou menos um tamanho fixo, desde que a resolução de tela não mude drasticamente. E ao fazer isso, você acaba tendo margens laterais automáticas e o seu conteúdo fica centralizado por padrão. Então, essa é uma outra característica importante do container. Ele força, garante que o seu elemento vai ficar centralizado. E qual que é o uso típico disso? Geralmente a gente usa o container para a parte principal do site, o body, seções de texto, cards, em que você quer ter um limite confortável de leitura com responsividade mobile. No caso, o container fluid, você não tem essa característica de centralizar, ele sempre vai ocupar totalmente o tamanho da tela, que aí talvez surja a dúvida, pô, mas onde geralmente eu uso isso? É bom para elementos que vão de ponta a ponta do layout, como cabeçalhos, os famosos headers, rodapés, seções com imagem de fundo que precisa cobrir a tela inteira. Então, para esses elementos aí, ele é muito bom.
Vamos então agora falar sobre colunas e linhas iguais aqui no Bootstrap. Como vocês podem ver aí no código, eu vou mostrar ainda visualmente melhor isso, mas aqui a gente está usando o mesmo container de antes, mas observe que agora uma das classes que eu estou usando se chama linha, row, né, em inglês, e de coluna, column, que é esse col aqui. Você vai ter uma linha aqui e 2 colunas. E de fato, quando eu adiciono esse código e vou ver lá na página, é o que vocês estão vendo aí, ó. É essa linha que tem justamente, não sei se dá para perceber bem, eu vou aumentar um pouquinho de tamanho. Você tem um background, um fundo com um cinza claro, que é refletido por conta desse BG Light que eu coloquei. Também tem o padding de 2, só para dar uma distanciazinha entre a linha e a coluna, para tudo não ficar embolado. E no caso de coluna, eu coloquei uma borda, que vocês conseguem ver aí pelas linhas sutis que você tem entre um elemento de coluna e outro. E de fato você tem uma linha e uma, duas, 3 colunas. Então acaba sendo um elemento interessante para organizar a página. E de fato, se eu quiser, por exemplo, adicionar uma outra linha, eu posso simplesmente pegar todo esse div ali de linha e copiar e colar um outro embaixo. Quando eu volto para a página lá, agora a gente vê que tem 2 linhas e uma distanciazinha entre elas. Essa distanciazinha promovida pelo padding de 2, mas beleza. Esse daí é o básico e assim, logicamente, eu vou mostrar para vocês aqui também que eu posso ir adicionando mais colunas. Ó, por exemplo, coloquei 5 colunas aqui embaixo. Aí vamos ver o que o Bootstrap faz. Ele tentou organizar, claro que aqui ficou meio embolado, mas o que ele fez? Ele tentou organizar 5 colunas, dando um espaçamento igual para todas elas. A questão, que eu vou mostrar para vocês agora, é que a gente pode brincar um pouco, manipular um pouco. As colunas não precisam sempre ter esse espaçamento igual. Você pode, às vezes, definir uma coluna com mais espaço que outros. Mas antes disso, vamos só ver, que eu acho sempre importante mostrar isso. Eu vou mexer um pouquinho a janela, porque é sempre bom mostrar essa questão da responsividade. Olha lá, eu vou mexendo na janela e ele vai se ajustando. Olha lá, aí vocês podem ver o breakpoint ali, ó, tá? Cada coluna está usando um espaço de maneira fixa, aí eu aumentei de tamanho, olha lá. Olha lá, e à medida que eu vou aumentando aqui de tamanho, quer ver? Aqui a gente tem uma situação de breakpoint. Olha, como eu estou usando container, você está dando margens tanto à esquerda e à direita a um certo espaço, e à medida que aumenta a resolução, ele entende que eu estou trabalhando com outro dispositivo, né, uma outra tela com resolução maior, ele vai fazendo o ajuste. Né? Tudo isso é devido ao container que eu tinha usado. Mas vocês podem ver que todas as colunas estão gastando, vamos dizer assim, o mesmo espaço. E eu vou mostrar para vocês que dá para a gente manipular isso. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, ele usa o Flexbox por debaixo dos panos, né? Uma tecnologia bem moderna e tal para trabalhar com isso. Mas enfim, vamos agora mudar um pouquinho as coisas. Então agora vamos entender, vamos trabalhar com uma outra situação. Então agora eu estou trabalhando com um grid responsivo diferente. Aqui eu continuo usando o mesmo container de antes. Observa bem que eu só tenho uma div para a linha, então só tenho uma linha. E eu tenho duas colunas. Então, 2 colunas vão disputar essa mesma linha. Então, primeiro eu vou deixar vocês verem a carinha de como está a aplicação no momento, para depois eu explicar. Então, tá vendo? Tem 2 colunas com um textinho aqui dentro. Aqui é uma coluna e aqui é outra coluna. Esse textinho a gente vai entender agora, voltando aqui no código. Aí as outras classes CSS não tem muito segredo, né? Eu deixei aquele background cinza, um padding de 2 unidades em todas as direções, uma margem de fundo abaixo de cada coluna. Isso vai fazer mais sentido quando eu explicar esse cara aqui, né? E vamos entender esse cara aqui então justamente. O que é esse call 12 e esse call MD6? Eu estou definindo aqui 2 comportamentos diferentes dependendo da resolução de tela. Então, se eu estiver trabalhando
com uma resolução de tela médio para cima, eu vou estar trabalhando com esse cara, com Qual MD6. Esse MD é justamente de medium e 6 para dizer que ele vai utilizar 6 unidades da minha tela. Enquanto qualquer coisa abaixo do médio, que pode ser o small, aquela coluna vai usar 12 unidades de tela. Lembrando que no Bootstrap, por padrão, se você for ocupar a largura de tela inteira, você vai ter 12 unidades. Então, eu estou definindo dois comportamentos quando a resolução de tela for pequena e quando ela for médio para mais. E vamos ver isso em ação, né? Para a gente entender bem, entender visualmente, porque só explicando assim é meio difícil. Olha, eu diminui bastante a minha tela e olha o que está acontecendo. Se vocês observarem bem, por muito tempo, essas duas colunas ficam, na verdade, uma em cima da outra, empilhadas, como se fossem linhas, mas na verdade elas continuam sendo colunas. Então elas continuam ocupando 12 unidades de tela, ou seja, a largura inteira. Eles ocupam isso até que eu vou aumentando o tamanho suficientemente até atingir o tamanho médio. Ah lá, agora atingiu o tamanho médio. Aí, eu não tinha falado para vocês que que a largura inteira usa 12 unidades? Então, agora, como eu estou no tamanho médio, uma coluna está usando 6 unidades, que é exatamente metade aqui da tela, e a outra está usando 6 unidades. Então, para a gente entender ainda melhor isso, eu vou voltar aqui no código e fazer alguns ajustes. A gente pode definir os tamanhos que a gente quiser. Ó, eu vou deixar esse texto aqui, ignorem esse texto, é só para ficar bem claro, eu vou apagar esse MD6. O que eu estou dizendo agora é que as duas colunas sempre vão ocupar a tela inteira, independente da resolução. Pode ver isso aqui, ó. Eu vou redimensionando, ó lá, e elas continuam ficando empilhadinhas uma em cima da outra. Ao mesmo tempo, eu posso fazer um ajuste, ó, voltando aqui no código, eu posso dizer que essa coluna aqui vai ocupar, por exemplo, um espaço 6, essa outra vai ocupar um espaço 3, ainda vou criar uma terceira coluna, que também vai ocupar um espaço 3. Então, agora a gente tem 3 colunas, essa vai ocupar um espaço de 6 unidades, essa vai ocupar um espaço de 3 unidades, e essa vai ocupar um espaço de 3 unidades. Só toma cuidado que a soma é sempre 12. Não é que você precisa usar 12, mas não vai fazer sentido aqui a gente ultrapassar 12. Agora vamos ver o exemplo. Olha o que aconteceu. A primeira coluna está ocupando um espaço de 6 unidades, metade da tela, vamos dizer assim. A outra coluna está usando 3 unidades, que seria metade da metade, né? Um terço aqui da tela, e essa última ocupando 3 unidades também. Então, você acaba tendo um grid que você pode ajustar perfeitamente qual que vai ser o tamanho dessas colunas, né? Você pode ir fazendo esses ajustes. E eu dei o exemplo com o medium, aí deixa eu só voltar ao que estava antes, mais ou menos. Mas ao invés de medium, eu posso, de repente, trocar aqui para large. Ou seja, você só vai... essa coluna só vai ocupar 6 unidades quando a resolução da tela estiver grande o bastante. Quando aqueles breakpoints responsivos que a gente vai passando, a gente estiver num tamanho grande mesmo. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no momento, de fato, continua grande, olha lá, então está ocupando 6 e 6, mas vocês vão perceber que rapidamente, quando eu diminuir aqui, pronto, já diminuiu. Agora, você tem essa coluna ocupando 12 e essa ocupando 12. Isso acaba fazendo sentido, especialmente quando você está trabalhando com uma resolução de tela pequena. Então, num exemplo real, de repente faria mais sentido que aqui seja o SM de small e não o LG de large. Porque quando a tela estiver pequena o bastante, aí vai diminuir de tamanho. Ó. Aí, ó, a gente pode observar, continua 6 e 6 aqui. Aí eu vou diminuindo. Agora vocês vão ver que vai demorar para empilhar. Vai demorar, até que pum. Né? Então é isso. Você tem esse exemplo aí pro small também. Então a ideia, geralmente a gente trabalha com esse tipo de coisa para quando a largura for pequeno bastante, elas ficarem empilhadas.
Mas à medida que você vai aumentando o tamanho da tela, aí elas já ficam lado a lado, né? Ela permite esse tipo de ajuste. E isso mostra formas de você ter bastante flexibilidade e simplicidade para construir layouts com colunas igualitárias, espaçamento interno e bordas. E bom, isso tem uma série de aplicações práticas. Exibir cards de serviços ou produtos lado a lado, já que você pode criar um grid e inserir esses elementos, como fotos, produtos e tudo mais. Destaques, às vezes você quer, sei lá, um site de notícias, você quer destacar notícia, cada uma vai estar dentro dessas células, vamos dizer assim, dessas colunas, dessas linhas. Você pode criar grades para ícones, tipo logos de parceiro em colunas iguais, né? Quando você cria aquelas páginas iniciais de empresa, depoimentos, então esses elementos ficam organizados nessa grade e de um jeito fácil você trabalha com espaçamento, background, borda, para poder inserir imagens, textos reais e tudo mais. Então, vamos ao próximo exemplo, pessoal. Como vocês estão vendo aí na tela, eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha com barras de navegação aqui no Bootstrap. Eu criei uma barra de navegação simples e toda aplicação web precisa de uma barra de navegação. A gente precisa informar, por exemplo, qual que é o site, um link dele para clicar. E esses links aqui no topo superior, que tem até um brilhozinho, não sei se vocês conseguem ver, lá tem um enfeitezinho, e aí o conteúdo principal da página. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria isso. Então, vamos entender os detalhes aqui no código. Eu defino essa tag aqui, nave, para justamente indicar a seção, a parte da minha página que vai ter esses elementos de navegação. Eu acabei não comentando antes, mas é sempre importante você ter o cuidado de usar tags como section, igual a gente usou antes para definir uma seção, ou nave para definir justamente que é um elemento ligado a links de navegação, para questões como Search Engine Optimization, o SEO, que é justamente a ideia da gente deixar os elementos da nossa página compreensíveis para robôs, bots que vão trabalhar com buscadores, compreenderem e indexarem isso da melhor maneira. Pois se você deixar tudo como div, por exemplo, o div ele é um container que não traz nenhuma informação semântica, o que acaba gerando problemas nesse sentido. Então é bom ter esse cuidado. Aqui dentro das classes, tem as classes que a gente definiu aqui para o nosso Bootstrap. O navbar, ele é autoexplicativo, significa que a gente vai customizar o componente de navegação da nossa página com o Bootstrap. Então a gente vai usar a CSS do Bootstrap, tanto que aquelas cores, né, igual vocês viram, apareceu por isso e está justamente definido aqui. Que a gente definiu as cores Navbar Dark e BG Dark. O BG Dark, o próprio nome já diz, né, é a cor de fundo, ela fica mais escura, por isso que ficou daquele jeito. E esse Navbar Dark aqui, ele lida também com uma questão das cores, das fontes e tudo mais. Eu vou fazer um teste aqui trocando para Light, né, só para a gente ver a diferença que isso dá nas cores. E vamos voltar aqui para a página. Olha lá, não está muito fácil de ver, né? Porque, mas assim, você tem um cinza claro aqui no fundo e os links se adaptaram bem. Enfim, você tem outras cores, outras possibilidades. Eu vou deixar elas na documentação aí para vocês verem, que isso é uma questão muito mais visual. Mas só para a gente entender que existe essa customização. Mas aqui um elemento, e observa também que a gente colocou dentro da barra de navegação um container fluid, justamente aquela questão de... Deixa eu só voltar as cores como estava antes, que fica melhor de ver. Pronto, voltou. E só para a gente ver que quando a gente fica fazendo aquela brincadeira de mexer no tamanho da janela, lá, aconteceu aquilo ali, eu já vou explicar para vocês por que aquilo aconteceu. Mas ele é fluid e faz sentido que uma barra de navegação seja fluid, pois ela sempre vai ocupar 100% da largura da tela. Mas vocês viram, né, que os links ali colapsaram em determinado momento, e isso está relacionado a esse elemento aqui, navbar expand SM. Aqui eu estou definindo quando os links vão colapsar, virando aquele botão botão hambúrguer que a gente costuma dizer, né? Só para a gente entender melhor, voltei aqui para a página,
Eu vou diminuir aqui de propósito para colapsar, e quando ele colapsa, e eu clicar aqui, ó, tá os links aqui, o que é perfeitamente responsível para um smartphone, por exemplo. E aquele elemento que eu estava mostrando para vocês é justamente uma definição do momento quando isso vai acontecer na interação. Eu vou trocar aqui para LG, para Large, e vamos voltar para a página para a gente ver o momento que ele vai colapsar. Ah lá, ele colapsou bem antes. Porque tudo que está acima de large, ele vai mostrar os links normais. Quando ele atinge uma resolução que é large para baixo, ele já colapsa. O que numa aplicação real isso aqui não faz sentido, né? Eu só estou mostrando aqui para vocês o momento que ele colapsa. Quando eu troco, por exemplo, é a mesma ideia do que a gente estava fazendo antes com linhas e colunas. Quando eu troco aqui de LG para MD, por exemplo, a gente vai perceber que ele vai ficar expandido mais tempo, né? A gente vai perceber que ele vai levar um tempo maior para colapsar. Olha lá, ele está expandido mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo do que antes, bem mais tempo. Olha lá, quando ele atinge uma resolução média para baixo, aí quebrou ali o botão sanduíche. Então, botão hambúrguer. Botão hambúrguer. Então, aqui, geralmente, o que vai fazer sentido é esse small, pois a gente só quer que o botão hambúrguer apareça quando você estiver trabalhando com telas bem pequenas, que é o que vai acontecer aqui a partir de agora. Vamos voltar. A gente vai ver que agora o comportamento da barra de navegação vai fazer bastante sentido, porque olha só, enquanto está relativamente grande, não vai aparecer os links colapsados desse jeito, expandidos desse jeito, até que numa tela pequena ele colapsa. Talvez você até fale, Lucas, mas ele já colapsou bem cedo. Aqui tem poucos links. A gente presume que num site ou uma aplicação real vai ter bem mais links, então vai fazer sentido nesse ponto aqui ele colapsar e aparecerem os links da forma como a gente está vendo. Então, isso dá um entendimento justamente dessa etapa que a gente define qual vai ser o breakpoint para ele colapsar ou expandir. E aí tem os elementos internos que eu inseri e eu acho que também são interessantes de destacar. Um deles é esse navbar brand, que geralmente a gente coloca um logo, né? No caso aqui, a gente não tem um logo, eu já coloquei o texto ali, meu app, é coisa bem simples. Tem um href que seria o link da página, que aqui eu botei o jogo da velha porque não é nada, mas a gente poderia colocar a própria home, enfim. A gente vai definir esse link e podemos colocar uma imagem. No caso, eu coloquei só um textinho ali e naturalmente o Bootstrap já vai fazer os ajustes para ficar sempre à esquerda. Aí entra o próximo elemento importante, toda essa parte aqui que eu estou destacando é aquele botão hambúrguer, que vocês viram que ele aparece quando a tela está pequena. E aí ele tem uma série de elementos, desde esse navbar toggler, por exemplo, que indica justamente que a gente está inserindo aquele menu colapsável e aplica os estilos, tamanho, padding, posicionamento. No caso aqui, a gente colocou o type button para indicar que é um botão comum. É diferente, por exemplo, de colocar um submit para indicar que está submetendo do formulário. Esse elemento aqui a gente também insere justamente para indicar ao Bootstrap, ao JavaScript do Bootstrap, melhor dizendo, que esse botão vai controlar o componente de colapso, permitindo ligar ou desligar a visibilidade desse alvo aí definido. Aqui a gente colocou também esse target. Observa que esse target, esse nome que a gente coloca aqui, navbar, nav, ou qualquer nome que a gente der, a gente escolhe, ele tem que estar combinando com a ID dos links que aparecem em some. Então toma cuidado que o identificador que você coloca aqui no database target tem que bater com a ID dessa div aonde a gente vai inserir os links depois, senão nada aí vai funcionar. A gente está especificando o elemento que vai ser colapsado e expandido, ou seja, que vai aparecer e desaparecer. Esse cara aqui, área controls, está relacionado à acessibilidade, então ajuda leitores de tela a entender a relação que está acontecendo ali. E aqui ele só marca verdadeiro e falso quanto o elemento está expandido ou não, e por padrão a gente está colocando falso, indicando que em telas pequenas ele já vai começar expandido.
E aí, quando, enfim, você atualiza, ele vai alternando true ou false. Aqui, mesma coisa, a gente também coloca esse elemento aqui, esse atributo aqui para leitura de tela. E esse elemento aqui a gente coloca só para aparecer aqueles 3 tracinhos do botão hambúrguer. Então, deixa eu voltar aqui. Quando a gente diminui, esses 3 tracinhos, eles aparecem por conta desse elemento aqui que eu inseri, que está marcado aqui, que é esse toggler icon. E aí chegamos nesse próximo div aqui, que a gente está colocando a definição dos links, propriamente dito. E para fechar essa última parte, a gente define esse elemento aqui, essa classe collapse, melhor dizendo. Esse collapse indica que o conteúdo vai ser ocultado por padrão, né? Quando, enfim, essa questão de lidar com o botão toggler, ele vai controlar essa questão de ocultar o conteúdo. Também temos o navbar collapse, que justamente ele faz esses ajustes de margem, tamanho e comportamento para ficar coerente com o navbar. Então ele já tem todas as definições para essa transição suave e alinhamento dos links, quando está aberto, quando está desligado. E aqui novamente, né, reforçando esse é o identificador que conecta esse bloco de links ao atributo do botão hambúrguer aqui em cima. Então tem que dar igual, senão não vai funcionar. E aí a gente tem esse ULLI, que a gente vê no HTML básico, só para criar uma lista com pontos, né? com tópicos, com itens de navegação. Então a gente está criando esse container de itens de navegação, que vai ser justamente essa lista. Só que como a gente adiciona essas classes, navbar, bar e ms auto, ela acaba fazendo os ajustes para remover aqueles estilos de lista padrão, então aqueles dots, aqueles pontos, recuo. Então ele aplica espaçamentos devidos, faz aqueles ajustes e coloca a lista empurrada à direita. Então essas duas classes vão lidar com isso. E finalmente tem as classes que vão ajustar cada item, cada link. E cada um desses A-Class Navlink Active, né? Esses A-Class Navlink, melhor dizendo, vai ser cada um dos links que a gente definiu com os href devidos. A gente coloca esse Active quando é uma classe opcional que a gente acaba colocando quando a gente quer destacar o link correspondente à página atual. Então você acaba dando uma corzinha justamente para home. Por padrão ali. Deixa eu só voltar aqui a página para a gente ver isso. Então, isso é um ajuste simples que indica a página que eu estou aqui no momento. No caso aqui eu estou na home. E é isso. Agora, com essas definições... Aí aqui embaixo não tem muito segredo, né? Só o conteúdo principal aqui. Eu não posso esquecer de falar, isso é importante. A gente precisa inserir esse script aqui embaixo para o colapso ali do botão funcionar. Então, a gente simplesmente adiciona esse trecho aqui. E com isso, agora a gente pode, enfim, comentar sobre o último componente que é importante a gente discutir aqui, que são os cards. A última coisa que eu queria mostrar para vocês referente ao Bootstrap são esses elementos aqui, os cards, que acaba sendo algo bastante útil quando a gente está trabalhando com web, que é justamente esses cartõezinhos. E a gente acaba colocando produtos, acaba colocando depoimentos, enfim, a gente preenche o conteúdo da página de uma maneira relevante com isso aqui. E eu vou mostrar para vocês como a gente desenvolve e mostrar também diferentes maneiras de customizar. É até bom que agora, nesse exemplo, a gente combina bastante o que a gente viu daquelas colunas e flexíveis do Bootstrap, a parte do container aqui de novo, então a gente acaba tendo um exemplo bem completo. Mas ok, todos esses elementos aqui estão dentro desse container. Eu coloquei uma margem top 4 justamente para os cartões não ficarem embolados ali com o topo da página, lá como a gente pode ver, isso aqui não é bom. Apesar de que, aí voltei, com a margem de topo de tamanho 4, então já está uma distância boa. Assim, numa situação real, a gente teria a navbar aqui antes. Eu só não coloquei a navbar aqui também para o código não ficar enorme para explicar aqui para vocês. Outra questão importante, como vocês podem ver, é uma linha só. Então, tem 2 cartões e uma linha só.
E o próprio código já indica. Esse é o cartão 1, embaixo temos o cartão 2 e o cartão 3. Então vamos entender mais ou menos o que acontece, mas antes só vamos fazer aquela revisão rápida do que a gente discutiu antes das colunas flexíveis. Aqui a gente colocou uma margem de fundo 3, justamente por aquela questão de empilhar. E observa que agora a gente está definindo 3 breakpoints responsivos, que é o de tamanho 12, que é o padrão, ou seja, melhor falar de trás para frente, né? Quando a gente tiver uma resolução alto bastante, o cartão vai ocupar 4 unidades de tamanho. E isso a gente definiu para os 3 cartões. O que faz sentido, né? Já que se a gente voltar para a página aqui, ó, tá vendo? A gente está trabalhando num tamanho grande e ele está ocupando. Opa, eu não queria ter mostrado isso aqui ainda não. Deixa eu aumentar aqui de novo. Deixa eu diminuir bem, pronto. Tá vendo? De fato, os cartões estão ocupando 4 unidades, 4 unidades, 4 unidades. Como eu falei para vocês que o tamanho máximo ali é 12, então beleza. E realmente, em muitos templates faz sentido que você tenha 3 cartões, dependendo, às vezes 4, não muito além disso. Se fosse 4 cartões, faria sentido cada um ter tamanho 3, 3, 3, 3, para dar 12. E se a gente voltar para o código, a gente percebe que então em dimensões realmente grandes, de large para cima, que existe o extra large, e se não me engano tem o extra large, para resoluções realmente grandes, tudo vai estar com tamanho 4. Se a gente estiver trabalhando com uma resolução de tela de tamanho médio, a gente vai ver que cada cartão vai ocupar 6 unidades. O que significa que quando eu voltar aqui e diminuir um pouco o tamanho, olha lá, vou diminuir. Olha o que aconteceu. O primeiro cartão está ocupando 6 unidades e o outro está ocupando 6. Como o máximo ali é 12, o terceiro cartão ele cai aqui para baixo. Então é um jeito de organizar o nosso grid aqui de um jeito bem flexível. Então agora cada cartão está ocupando tamanho 6. E se a gente perceber no código, se voltar, a gente já definiu que quando tiver menor ainda, ou seja, abaixo desse médio, que seria o small, ele vai ter o tamanho 12. O que faz bastante sentido, pois numa tela realmente pequenininha, cada cartão ele vai ocupar a largura inteira. Então o cartão está ocupando 12, o de baixo está ocupando 12 e o terceiro cartão está ocupando 12 também. Então esse é um jeito de organizar, empilhar, né, conforme a necessidade. E ok, agora entramos aqui nessa classe card, que vai definir esse container principal do cartão e automaticamente aplica aqueles efeitos de sombra, dá aquela estilizada, aquele visual do cartão para ficar bonito. E aí dentro dele a gente coloca também um card body, title, text, para justamente indicar cada um dos elementos, né? Então, quando a gente coloca o body, a gente já está assumindo que logo dentro dele vai ter título, vai ter texto, vai ter botões. Enfim, isso é para justamente o Bootstrap entender e aplicar os ajustes conforme a necessidade. E, logicamente, você coloca o título, aí ele já vai definir um título apropriado. Não um título apropriado, mas um visual, um efeito de título apropriado, negrito. E também a gente coloca depois um p-class card text para justamente colocar tipografia, tudo adequado para texto. Em muitos casos é muito comum também a gente inserir botões. Vocês estão vendo que eu coloquei 3 botões diferentes, justamente para a gente ver diferentes estilos de botão. Então, aqui, quando eu coloco o BTN, eu estou indicando que vai ser um botão. E aqui eu estou definindo cores e tudo mais. O primary, como vocês viram, ele deixa tipicamente azulado. O success, ele já deixa verdinho, como vocês viram ali. E também tem esse outline info que deixa com aquele visual meio transparente, né? Então são uma série de estilos prontos de botões. Além desses, eu também guardei o último exemplo aqui para baixo. Eu vou até ligar esse aqui, eu deixei comentado de propósito, porque eu queria mostrar para vocês o máximo de elementos, de classes interessantes de um cartão. Então eu liguei esse outro aqui, vocês estão vendo que esse aqui está bem mais parrudinho. E aí eu vou tomar a liberdade de... Eu não vou deixar todos juntos para a gente poder ver. E agora voltando aqui para a página para a gente ver.
Olha que legal, a gente cria um cartão aqui com um header bonitinho, uma imagem. Aqui observa que sempre que eu aperto F5 ele troca a imagem. Eu vou mostrar como é que eu fiz isso. Mas é porque em muitos casos você vai ter um cartão que vai ter uma imagem, vai ser um produto no caso. Se você estiver fazendo uma página de um hotel, por exemplo, você vai mostrar, de repente, num cartão, quarto, banheiro, né? Então, isso aqui é só para ilustrar que você pode colocar imagens como essa aí no cartão. Um footer, uma estilização de botão aqui diferente. Mas vamos entender como é que eu fiz essas coisas, né? Voltando aqui para o código. Aí aqui é uma estilização bem parecida com a de antes, no caso daquelas colunas. E aí eu defini que eu coloquei um cartão, eu coloquei uma borda verde com uma sombra sutil e alguns outros elementos simples, como por exemplo, eu estou indicando que a largura do card vai ser 75% e centralizado horizontalmente. Então, acaba que daquela coluna, o card está ocupando 75% da largura dela. Da mesma forma, embaixo aqui a gente definiu, a gente não tinha feito isso antes, eu coloquei uma classe header com justamente aquele textinho de destaque, né, que vai ter o fundo verde e também vai ter o texto branco. Então é aquele destaque ali que vocês estão vendo na tela, né, é esse header pronto aí que o Bootstrap permite. Aqui eu inseri a imagem só para a gente ver. Aqui eu peguei um daqueles serviços justamente que a gente costuma usar para testes, placeholders de imagens aleatórias, justamente para esse tipo de teste, talvez fica bonito, que eu peguei desse site aqui, Pixam, já definindo uma largura e uma altura apropriada. O ideal para caber bem em cartões desse tipo é você usar imagens que tenham uma proporção consistente, 16:9, 4:3, proporção 2:1. Então é bom você ter esse cuidado para a imagem caber direitinho. E você pode pegar um serviço como esse aqui, Pixam, que eu usei, para fazer esse teste, ver se vai ficar apropriado, né? Para você não ter o trabalho de jogar uma imagem para ver se funciona ou não. Ele vai saber que justamente essa é uma imagem que você está inserindo logo depois do header do cartão, com essa classe aqui, Card Image Top. E aí, novamente, eu estou definindo o corpo do cartão, com texto centralizado. Aí está muito parecido, né? Título, texto, um link. A única diferença é que trabalhei com uma classe de estilo de botão diferente, que é o Outline, que gera aquele efeito bonito que vocês viram, de eu passar o mouse por cima para essa opção de comprar. E o que eu não tinha mostrado antes, que é bem interessante também, é esse card footer, que você também tem ele como opção, com um texto estilizado assim de padrão, por padrão. Aí ele acaba gerando esse efeito que vou mostrar aqui para vocês de novo. Ele deixa esse background levemente assim um cinza claro. E assim, tem muito mais coisas que eu poderia mostrar para vocês sobre Bootstrap, mas eu acho que eu já mostrei bastante, né? Ficou bem pesado. Mas a gente consegue construir muita coisa interessante com esses componentes, especialmente a estrutura responsiva do grid e esses componentes como navbar e card. Mas eu vou deixar na página aí da nossa disciplina toda a documentação para vocês verem que tem muitos outros elementos interessantes que dá para a gente utilizar prontos para deixar a nossa página bastante rica. Mas é isso, espero que essa parte de Bootstrap aí vocês tenham gostado e agora eu vou mostrar para vocês a parte de TypeScript. Muito bem, pessoal. Vimos uma série de componentes bem interessantes de Bootstrap para ajudar a gente a construir layouts responsivos. Não só isso, né? Por meio dessas coisas, agora a gente pode dar uma cara para a nossa aplicação, né? Uma estrutura visual interessante. Mas precisamos ver também a lógica por trás. E não basta a gente escolher uma linguagem de programação qualquer. A gente precisa de uma linguagem de programação segura à medida que nosso programa cresce.
E para isso entra uma outra tecnologia importante para a gente fechar a nossa semana, que é o TypeScript. Eu estou até aqui no site do TypeScript para ilustrar isso para vocês. Mas vamos recapitular rapidinho. Por que a gente está trabalhando com TypeScript aqui? Por que a gente não fica só no JavaScript mesmo? Na aula inicial, eu já tinha comentado um pouco e eu vou reforçar esses pontos. O primeiro deles é que o TypeScript ele é um superset do JavaScript, né, que a gente diz. É um JavaScript, mas com uma série de outros recursos, né, mais recalchutado, para dar mais segurança, dar uma atualizada no JavaScript padrão. Dentre esses recursos extras, um que a gente vai focar bastante aqui é a ideia de sistema de tipos. Então a gente vai entender um pouco mais na hora que a gente vai definir se a nossa variável, se ela é string, number, por aí vai. Isso, além de dar uma modernidade, ele dá um controle, uma maior segurança para o JavaScript que a gente já conhece. Lembrando que todo o código JavaScript já é TypeScript válido. Então você tem essa vantagem aí. O TypeScript ele permite definir tipos para as nossas variáveis, parâmetros de função, retorno e por aí vai. Então ele verifica o código antes mesmo de rodar no navegador, pegando erros comuns que podem passar. Por exemplo, uma variável ou uma função esperava um texto, recebeu um número, ou contrário, chamar um método que não existe. Então, o TypeScript acaba atuando como um revisor atento, olhando o que a gente está desenvolvendo. Fora a questão de legibilidade e manutenibilidade. Códigos com tipos são mais fáceis da gente entender, da gente analisar, buscar erros, né? Então, você vê, por exemplo, um user ID number, fica óbvio o que aquela variável deve guardar. Então, a gente acaba tendo esse cuidado a mais, especialmente quando a gente trabalha em equipe ou quando a gente volta a um código antigo, um código que não lembra direito. Fora o aspecto do autocompletar poderoso. Então, quando a gente pega um editor, como é o caso do VS Code ou qualquer outro que você esteja usando mais recente, na hora que você está escrevendo o código, ele já vai entender bem os tipos, sugerir métodos, sugerir atributos por meio do IntelliSense, acelerando o desenvolvimento. Eu tinha até falado na primeira aula que, né, eu estava fazendo aquela série de analogias. O TypeScript acaba sendo um sistema imunológico aqui para a nossa aplicação. Ajuda a prevenir doenças, no caso aí os bugs, antes que se manifestem em produção. Mas também você pode pensar nele como um contrato. Você define o que vai acontecer com detalhes e a ferramenta que vai fazer eu vou explicar melhor, não é bem uma compilação, mas na hora que o código é traduzido para algo que o navegador compreende, esse contrato vai garantir que tudo seja cumprido. E beleza, como é que funciona isso? Vamos lá para o nosso editor. Aqui é só um código de exemplo que eu peguei. Ainda vou construir para vocês o exemplo todo com TypeScript, mas se vocês observarem bem aí, esse arquivo que está aberto aqui no momento, ele é .tsx. E quando a gente trabalha com aplicações típicas de JavaScript ou até JavaScript com React, os nossos arquivos costumam ser .js ou .jsx. Mas agora, aqui vocês estão vendo, é um .tsx. E esse TS indica que a gente está escrevendo TypeScript e o X indica que a gente vai usar o JSX, que eu ainda não expliquei muito bem. Na próxima aula eu vou explicar melhor o que vem a ser esse JSX. Mas, por enquanto, a gente pode pensar no JSX como uma maneira de a gente escrever HTML dentro da aplicação JavaScript, mais especificamente com React, né? Mas eu não vou antecipar isso não, a gente vai entender melhor o que é o JSX, o que dá para usar nele. Outro aspecto importante que o Vite cumpre para a gente é que o navegador ele não entende o TypeScript diretamente. Vocês já devem ter visto em aulas anteriores ou até em outros momentos que o navegador que você usa de internet, Google Chrome, Firefox e por aí vai, ele compreende JavaScript perfeitamente, ele executa o JavaScript muito bem. Mas com o TypeScript isso não acontece. E aí entra o Vite, nossa ferramenta de build, que quando a gente roda npm run dev, igual a gente fez no vídeo anterior,
ou a gente faz build da aplicação para produção, o Vite pega esse TS ou esse TSX que vocês estão vendo e faz a transpilação. Que o que vem a ser isso? É traduzir o TypeScript para JavaScript puro, que aí o navegador consegue executar. E isso o Vite faz muito bem. Tem também esse arquivo aqui, o tsconfig.json, que o nosso aqui está bem simples, mas ele costuma conter configurações que dizem o TypeScript como se comportar, como o Vite faz essa transpilação, mas não vai ser a preocupação agora, né? Eu só queria mostrar isso aqui para vocês para dar aquela noção do que esse arquivo faz e noções gerais do TypeScript. Mas beleza, agora que eu já discuti o básico assim que eu acho interessante, agora vamos efetivamente colocar a mão na massa e escrever código. Como vocês viram aí, esse aqui foi o Bootstrap que a gente trabalhou, né, e tudo mais. Eu não vou utilizar ele agora, então o que eu vou fazer? Eu vou renomear ele aqui. Assim, não é o jeito mais correto, eu nem recomendo que vocês façam esse aqui que eu fiz. Eu só mudei para a extensão .old para ele não usar esse arquivo continuar aqui, né? Eu estou aproveitando esse projeto para mostrar questões gerais aqui para vocês. Mas, ok, agora eu vou criar um novo arquivo aqui e vai ser um novo arquivo index.html. Eu vou criar o index.html aqui, que a gente vai fazer para testar o TypeScript em particular. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse HTML aqui padrão, que eu vou deixar na descrição do vídeo no GitHub para vocês, pois, enfim, para vocês terem aí como base. E observa que está aqui o nosso HTML, a gente está trabalhando com aquele mesmo projeto Vite anterior. E uma questão aqui interessante é que no body eu estou indicando aqui na tag script. Então, entenda como, vamos rodar um módulo JavaScript aqui. E o source, esse arquivo que vai, enfim, executar a aplicação principal, está na pasta source, main.tsx. Esse main.tsx, ele não existe porque a gente tinha apagado esse anterior aqui, né? Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou reutilizá-lo. Então, o main.tsx é esse cara aqui. E aí ele está renderizando aqui, executando um componente React, que a gente usa aqui é o app, que está no app.tsx. Então a gente precisa definir ele agora. Então a gente até tinha um aqui antigo, mas eu não vou usar ele agora não. Eu vou recriar ele aqui de novo, então vou definir aqui esse app.tsx. Na hora que a gente define, confere bem se ele está dentro da pasta source, se tiver, beleza. Então tá aqui, bonito. A gente vai começar a escrever código TypeScript aqui mesmo. Ou melhor, vamos fazer uma coisa um pouquinho mais organizada. Eu estou definindo aqui a minha componente React App. A gente vai entender melhor o que isso significa. Aqui temos o elemento JSX, pois a gente, observa bem, a gente está definindo um HTML dentro do JavaScript. E aí, quando a gente retorna isso lá para o main.tsx, ele vai renderizar aquele HTML aqui. Então, ele vai renderizar esse main class name container py4, que, observa bem, já é Bootstrap. E aí, ele vai renderizar esse types.demo, que a gente vai definir uma série de exemplos de uso de tipos aqui no TypeScript. Então, a gente precisa agora definir esse types.demo, que é o que a gente vai fazer aqui agora, só para a gente ter de exemplo, né? Então, a gente vai ter o types.demo tsx, que está criado aqui. Beleza, agora a gente já tem tudo para escrever o código TypeScript aqui. E beleza, inserir esse código aqui. Vamos começar entendendo o uso de strings aqui no TypeScript. Eu defini aqui uma componente no React mesmo, types.demo, mas na próxima aula, quando a gente efetivamente começar a falar do React e de suas componentes propriamente dito, eu vou explicar melhor essa parte. Mas vamos partir do começo, que é aqui com o string mesmo.
Aí observa algumas coisas interessantes aqui. Eu estou definindo uma variável const, aí eu dei o nome dela, course name, é o nome do curso, 2 pontos, e aí eu defino o tipo. Não só defino o tipo, mas eu também inicializo a variável com o nome do curso, no caso, que é React com TypeScript e Bootstrap. Então, tirando essa questão aqui da gente definir o tipo, lembra muito a sintaxe que a gente está acostumado do JavaScript. E aqui é a mesma ideia. Eu estou definindo uma variável nome de instrutor, com o meu nome. Esse const vai significar que esses valores aqui não podem ser alterados nessa variável. E os componentes típicos do React, ele tem esse retorno aqui, aonde a gente retorna um HTML que vai ser renderizado na tela. Aí eu defini uma seção aqui, tudo bem. Uma div que já usa elementos do Bootstrap. Só toma cuidado que quando a gente trabalha com esse HTML dentro do JavaScript, que é o JSX, quando a gente vai usar o que a gente tá... Geralmente a gente coloca div, class, papapá, né? Mas como class é uma palavra reservada aqui, a gente não pode usar, a gente troca por class name. Mas é a mesma ideia do class padrão. E aí, alguns aspectos aqui do React, perdão, do Bootstrap, que é o alert info. E aí, no caso, tanto aquele alert quanto o alert info, eles vão ajudar a gente a definir uma caixa de alerta, uma caixa azul claro informativo. Então a gente vai ver, assim que a gente renderizar, como é que fica visualmente. E a gente também definiu uma margem vertical de unidade 3. Né? Isso vai ajudar aí a dar uma distância, porque a gente vai colocar uma série de caixinhas, cada um para um diferente tipo. E aí, aqui um título pequeno, teste de strings, também com uma margem de fundo para dar uma distância entre o teste string e o que vem depois, no caso aqui um parágrafo. E aí um aspecto interessante, aqui eu coloquei em negrito, né, destacado o nome do curso, e entre chaves esse course name. E o que vem a ser isso? Quando a gente quer exibir no HTML uma variável que a gente definiu, é só a gente colocar ela entre chaves assim. Entre chaves, ela vai executar código JavaScript dentro do HTML, ou, que é o uso que a gente faz muito, exibir o conteúdo de uma variável. Mas se a gente colocar simplesmente assim, vai aparecer course name escrito direto. Mas assim não, entre chaves, a gente vai ver o conteúdo daquela variável. E umas quebras de linha e tudo mais, né? Não tem muito segredo, não. E beleza, agora que a gente fez isso daqui, vamos dar uma olhada, porque estou falando muita coisa. Então, estamos aqui no terminal, né? Aqui no terminal, dentro da pasta do projeto, eu vou chamar aquele famoso npm run dev, até para a gente ver, né, se está tudo certinho, se por acaso eu não esqueci de alguma coisa, né? São muitos detalhes. Aí apareceu ali o localhost e a gente vai dar uma olhada no site para ver como é que ele ficou. Ficou um pouco para baixo aqui, mas não tem problema. Como vocês podem ver aí, apareceu de fato os elementos que eu queria. Mas a gente precisa ver também alguns métodos em ação. E isso é o que a gente vai fazer agora. Então vamos voltar aqui no código. O que eu vou fazer? Eu vou definir alguns métodos também para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo. Uma das vantagens da gente definir esses nossos atributos aqui, por exemplo, um tipo string, é que a gente pode autocompletar e usar uma série de métodos prontos que existem. Então, por exemplo, até aqui o course name, o console log, para quem está acostumado com JavaScript, não é surpresa, né? A gente vai conseguir ver depois no navegador algo que vai ser printado, né, mostrado justamente no log ali no console. Não é algo que necessariamente a gente quer mostrar na nossa aplicação, mas olha só, quando a gente aperta o nome da variável ponto, já aparece uma série de métodos que podemos utilizar baseados aí no TypeScript mesmo. E o que a gente quer é o toUpperCase, que o que ele faz? É bem simples mesmo, para a gente ter uma noção. A gente pega aqui essa variável aqui e a gente coloca
todas as letras, todos os caracteres em maiúsculas. Então vai aparecer nesse estilo aqui. Lembrando que não altera a variável original. Ele só retorna uma nova string aqui. E também tem o toLocal lowercase, que, como a própria documentação ali já diz, ele coloca todos os caracteres do meu nome aqui em minúsculas. Mas beleza, é bem simples mesmo. Vamos dar uma olhada lá na página. Se fez alguma diferença, ó, voltei aqui. E para a gente ver isso funcionando, vamos apertar aqui F12 no navegador. Eu não sei se estão conseguindo ver aí, lá, mas você tem sendo exibido tanto o React com TypeScript Bootstrap quanto o Lucas Latara em minúsculas. Então, o que mostra que de fato funciona. Se eu quisesse exibir na tela, era só eu colocar aquele course name.toUppercase dentro do meu código. A gente pode até ver isso aqui rapidinho, né? Só para a gente ver isso aqui funcionando, olha lá. ToUppercase. Então, eu coloquei ali só para a gente ver também no HTML isso se alterando, olha lá, e de fato altera. Então, com isso a gente vê que tudo funciona certinho. Tem mais coisas, mas o básico de string que eu queria mostrar para vocês era isso. Então, agora eu estou definindo outro exemplo de variáveis, mas agora com o tipo number. Olha lá, é a mesma forma da gente definir, igual a gente definiu o string, mas agora eu estou definindo uma variável numérica. Então, tanto esse current week aqui que eu defini, ele tem o número 2 inteiro, quanto o course price é 499,90. Então, a gente está trabalhando tanto com o que a gente costuma chamar como float, quanto inteiro. Não são só esses, tá? O TypeScript ele permite uma série de outras formas de escrever números. Hexadecimal, notação científica e por aí vai. Aí, da mesma forma, a gente vai colocar aqui no exemplinho uma maneira da gente exibir esses números com o próximo componente. Então, voltei aqui para a parte do JSX. Aí, fora da div e dentro da mesma seção, eu estou colocando agora uma caixinha um pouquinho diferente. Também é alert, mas agora vai ter o alert warning. Até bom que a gente vai comparar o que muda no visual entre as duas. Mas agora é um teste de números que a gente vai exibir a semana atual. E aí olha aqui que interessante. Eu estou chamando um método aqui em reais, né, aquele 499,90, mas eu estou chamando aqui coursePrice.toFixed. Ele formata a variável com o número de casas decimais que vai ter. No caso ali eu coloquei 2, mas só para ter um exemplo aqui para a gente ter essa diferença para colocar aqui, eu vou colocar 1. Já salvei. E como a gente está rodando no Vite, a gente pode ir lá para a página e já ver. Olha lá. O alertinho, como vocês viram, ele já deixa azulzinho, enquanto o alert warning ele deixa amarelado, né? E ok. Tá vendo como a gente tirou uma casa decimal? Se a gente voltasse lá naquele método toFixed, trocar para 2, a gente vai ter o nosso 499,90. Ela é igual a aqui efetivamente na página. Mas não só isso, eu também vou mostrar para vocês alguns outros exemplos de métodos. E não apenas métodos, algumas operações também. Então, eu vou aqui o exemplo com number. A gente pode, né, vou até descomentar aqui para a gente ver. E assim, eu vou comentar o de cima, justamente para ficar menos embolado o output, né, a saída do nosso log quando a gente visualizar. Mas ok, não tem muito mistério, né? A gente pode fazer operações de soma, multiplicação, divisão, subtração. Aqui eu fiz uma multiplicação simples. Semana atual vezes 10. Então, 10 vezes 2 vai mostrar 20 ali. Aí foi o exemplo que eu tinha acabado de mostrar, com uma casa decimal só. E a gente tem também o toLocalString, que vai formatar esse course price com
separador de milhar e decimais já para o contexto do idioma local e também convertendo para string. Então ele vai pegar esse valor aqui, vai converter num formato que a gente está acostumado. E qual que é o formato que a gente está acostumado? A gente costuma separar com vírgula o milhar e os decimais. E ele já faz isso convertendo aquele valor para string. Então tá igual está dizendo aqui no comentário, um separador de milhar. Então, ok, estamos vendo isso aqui, mas vamos ver isso lá na nossa aplicação. Então voltamos aqui, vou apertar F12 aqui para a gente poder ver. E, lá, de fato, current week vezes 10 igual a 20. Aqui o toFix está mostrando com uma casa decimal só. E o Core Surprise ele está exibindo com um separador de milhar já adaptado para o contexto do nosso idioma aqui. Então você já consegue converter esse tipo de valor, seja com ponto, seja por vírgula, enfim, pelo contexto do idioma específico. Outro tipo que é bem importante aqui no TypeScript é o Boolean, que não tem muito segredo. A gente pode definir ele como verdadeiro ou falso. E a gente usa tipicamente para tomar decisão em código, condicionais, loops, validações. E aqui tem alguns exemplos de operações lógicas com ele. Por exemplo, o slave aqui ele vai imprimir to, que o slave ali é to. O has finished vai mostrar como falso. A gente também pode negar uma variável, então a negativa de slave é to, ele vai exibir falso. E a gente também tem mostrando até pela questão de sintaxe, né? Pois às vezes você vem de uma bagagem de uma outra linguagem de programação, né? Que lembra muito o que a gente faz na linguagem C. Aqui a gente tem o end. Então você vai verificar slave e has finished. Para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros ao mesmo tempo. É a mesma ideia que a gente tipicamente vê com o end ou o ou que está embaixo ali. Aqui embaixo, essas duas barras aqui é o ou, que basta um dos dois ser verdade para a saída aqui final ser verdade também. É só para vocês verem que é bem típico com o que a gente está acostumado em uma série de linguagens de programação. Vamos aqui também no nosso código aqui, embaixo dessa div, vou colocar uma terceira div que agora é para o teste de booleanos. A gente vai verificar aqui o template visual desse alert success. Mas ok, isLive. Aí olha uma coisa que eu fiz interessante. isLive.toString. Por que eu adicionei esse toString? Pois o JSX ele não renderiza para a gente valores booleanos diretamente. Então a gente precisa convertê-los para string para aí exibir na tela. Que eu fiz aqui embaixo também. Aí eu vou até aproveitar que eu vou comentar esses caras aqui. E agora eles vão atrapalhar os de cima. Eu só quero me preocupar em visualizar esses de baixo. Então vamos voltar agora aqui para nossa aplicação. Surgiu uma terceira caixinha ali. Tá vendo o alert success, ele deixa verdinho. Sempre que possível eu vou tentar mostrar para vocês tanto elementos de Bootstrap quanto TypeScript à medida que a gente for avançando nas aulas. E a gente pode ver lá todos sendo exibidos. O slave to, has finished false, negativa do slave false e por aí vai. Então a gente consegue ver todas aí em execução. É até bom para a gente testar aqui e verificar se está tudo certinho. E agora vamos fazer alguns exemplos envolvendo arrays. Deixa eu só comentar aqui esse cara. Beleza. Agora, vetores. Enfim, a gente vai trabalhar muito com isso, né? Carregando informações de banco de dados e tudo mais. Então a gente tem aqui um exemplo com nomes de estudantes: Alice, Bob e Charlie. A gente está definindo. Quando a gente define um vetor, a gente precisa justamente definir qual é o tipo desse vetor aqui. No caso, aqui a gente está definindo um vetor preenchido completamente com strings. E embaixo, um vetor. Até o momento, tudo que a gente fez é constante. A gente vai trabalhar com outras maneiras de a gente definir ali a nossa variável. E aqui um vetor de números.
Vamos mexer também com alguns métodos envolvendo vetores. Então, por exemplo, a gente pode simplesmente exibir o vetor inserindo o nome dele aqui no console log. Aí vai exibir Alice, Bob, Charlie, o que tiver ali. E a gente também pode exibir a quantidade de alunos aqui, que é o studentnames.length. É justamente um atributo aqui, uma propriedade, que vai exibir o total de elementos ali, que no caso é 3. Não tem muito mistério aqui. Temos também o ponto join, que o que ele faz? Ele vai pegar cada elemento, vai exibir todos unidos, né, join, mas separados por esse elemento aqui, que é o ponto. Poderia ser uma vírgula também, né? Eu só peguei ali um cara bem diferente. Bom, já que fizemos isso, né, vamos visualizar só por enquanto aqui como que ficou. Eu ainda não coloquei a caixinha de alerta referente a vetores, né, mas só porque, para não ficar muita coisa de uma só vez, olha lá, Student Names, eu clico e eu posso ver direitinho qual é o nome de cada um dos estudantes, a quantidade de alunos aqui embaixo, e o join mostrando a lista deles unido ali, Alice, Bob e Charlie. Mas não só isso, né? Eu mostrei para vocês alguns exemplos envolvendo lista de nomes, de strings, melhor dizendo. E agora eu vou mostrar para vocês algumas operações interessantes, úteis aqui para a gente, que envolvem uma lista de números, no nosso exemplo. Primeiro vamos exibir as notas originais como estão. E agora eu vou mostrar para vocês o map. O map ali, no caso, ele cumpre um papel de transformar os elementos. Então, ele vai criar um novo array a partir do original, aplicando alguma operação, no caso, uma função, a cada elemento. E o que eu estou dizendo dentro do map é que cada elemento G do meu array original, ele vai sofrer essa operação aqui, essa alteração, que é simplesmente pegar o valor original, ponto a ponto, né, elemento a elemento do meu array, somando mais um. Então, 10 vira 11, 8,5 vira 9,5, né, e por aí vai. Então, é um jeito de eu aplicar uma operação em cima do meu vetor, gerando um novo vetor ali no caso. Mas o que eu estou fazendo com esse vetor é apenas exibir ele ali na tela com essa soma. E além disso, eu também tenho o filter aqui embaixo, que ele cumpre, é até bem intuitivo entender, né, a ideia de filtrar elementos. Então ele vai criar um novo array com elementos que passam por uma condição. Então cada elemento G, ele vai sofrer essa condição aqui, e se isso aqui for verdade, então aquele elemento ele vai para o vetor final, né? Então é como se fosse uma barreira. Fazendo aquelas analogias, né? É como se cada elemento do meu vetor ele fosse tentar passar por uma festa, alguma coisa assim, e tem um porteiro. O porteiro vai olhar cada elemento e verificar aqui. Se essa condição aqui for verdade, ele passa para a festa, ou seja, ele vai para o meu array final. Do contrário, ele fica de fora. Então ele vai ver cada elemento e verificar se ele é maior ou igual a 9. Por exemplo, ele vai olhar esse cara aqui, o 10 do meu vetor original. Observa, é sempre no grades, é sempre no vetor original. Ele vai olhar, 10 é maior que 9? Sim, então pode passar. 8,5 é maior ou igual a 9? Não, então ele não vai passar, tanto que o 8,5 nem aparece aqui. O 9,2 é maior ou igual a 9, então ele também passaria. Se tivesse um 9, ele também passaria. E por aí vai. Beleza, agora vamos voltar ali na página rapidinho, só para a gente ver se isso aqui funcionou. Ah lá, eu tenho que clicar aqui para ver cada array original, o array com aquela soma mais uma ali, e o array de 2 elementos só com elementos maiores ou iguais a 9. Eu mostrei o map, o filter, pois são operações que a gente acaba usando muito nas nossas aplicações. Eu colocar aqui essa nossa div com um outro visual diferente, agora eu vou mostrar para vocês o template de alert primary. Ou seja, diferentes formas de enfeitar as nossas caixinhas ali, as nossas divs. E aí eu acabei
chamando o join aqui de novo. Então, é bem parecido com o join que eu tinha feito antes para o nome de estudante, só que agora eu coloquei com vírgula, né, que é um separador que faz mais sentido. Então, ele vai exibir a lista de nomes ali separado por vírgula. E aqui eu vou exibir as notas, mas olha que interessante. Grads.map, então cada elemento ele está sendo processado de um jeito que só tenha 2 casas decimais. E depois eu faço um join para exibir cada um separado por barras. Enfim, todo aquele grades lá. Vamos dar uma olhada nisso só para ver como fica. Que eu acho que fica mais fácil assim de entender. Olha lá, apareceu ali, como eu tinha falado para vocês, eu coloco cada nota separado com 2 casas decimais e o join para colocar uma barrinha separando cada um. Só para a gente, enfim, visualizar aí diferentes exemplos. Então, voltando aqui no código, eu vou mostrar um outro exemplo de tipo aqui para vocês, que é o N. Esse aqui é um pouco mais polêmico, pois ele acaba quebrando um pouco a ideia do TypeScript original. E ele acaba sendo um pouco perigoso, pois como... Antes de tudo, ó, observa que agora eu não usei const, eu estou usando let. Para quem já trabalhou com JavaScript antigamente, também existe o var, mas eu não recomendo que você declare variáveis usando var, no contexto aqui do TypeScript. Dê preferência sempre ao let. O const, ele força que o valor aqui no caso seja fixo, imutável, melhor dizendo, né? Por exemplo, aqui o isLive, ele sempre vai ser true. Como eu defini como constante, não tem como alterar esse valor que vai ser imutável. E em muitos casos, né, você retornou alguma informação do banco de dados, está processando alguma informação que não vai ser alterada mesmo, faz sentido ela ser constante. Mas aqui eu queria mostrar para vocês que eu posso declarar como let. Então aqui eu estou definindo que essa variável something ela pode assumir valores diferentes, tanto que assumiu esse valor aqui, depois eu troquei para esse, eu troquei para esse, né? O let permite isso. Mas não só o let, o n também. O n está indicando que ele pode ser de qualquer tipo. Eu estou, na prática, desligando para essa variável aí a verificação de tipos. Então agora é tipo uma variável JavaScript tradicional. Ela pode armazenar qualquer tipo de valor, string, number, boolean, objeto, array, sem restrição. Tanto que, olha só, eu declarei a variável e já defini o valor dela, posso ser texto. Tanto que o console log ali eu chamo, string, ele vai pegar esse posso ser texto e colocar em maiúsculas. Depois, a mesma variável, ela recebe o valor 42. E eu faço o número ser exibido com 2 casas decimais. Depois eu posso pegar a mesma variável e criar um objeto, que tem o atributo id igual a 1 e o name objeto. E no console log eu posso imprimir o something.name. Então tudo aqui funciona. A gente pode até voltar lá na nossa aplicação aqui, né? Vou desliguei ali rapidinho porque o teste dos arrays tinha ficado. Olha lá, string pode ser texto em maiúsculas, funcionou. O número está com 2 casas decimais. E o objeto ali, ele exibiu como objeto. Eu não fui muito criativo, né? O nome do objeto já era objeto. Mas eu poderia trocar ali por qualquer outro nome, né? Ou melhor dizendo, esse atributo aqui, name, eu poderia chamar de qualquer outra coisa aqui. Esse qualquer outra coisa seria exibido na tela normalmente. Mas, Lucas, é tão poderoso esse N, não é mais fácil para o meu código tudo ser N? E assim, digamos que no curto prazo até seria, mas isso pode acarretar problemas. Tipo aqui. Aqui eu vou causar um erro em runtime, né, em tempo real. Por quê? Eu estou chamando um método que não existe de something. Something é um objeto, mas ele não tem esse método aqui definido. Então o que vai acontecer nesse console log? Ele vai justamente dar erro. Eu vou voltar lá para a aplicação, olha lá, não apareceu nada, está em branco. Por que está em branco assim? Porque apareceu um erro. Ah lá, que erro é esse? O método que não existe não é uma função em typesDemo. Então, é muito fácil, quando você está trabalhando com N, você causar um erro que quebra completamente tudo a sua aplicação, né? Eu vou até comentar aqui. Mas parece não fazer sentido existir o N, né? Se até é fácil você ter esse tipo de problema,
né? Pois observa bem que o TypeScript, quando você, por exemplo, declara uma variável como number, ele recebe uma string, ela já dá erro antes e não vai acontecer desses problemas só aparecerem em produção, por exemplo. Mas talvez você esteja pensando, mas quer ver? A gente pode até visualizar isso aqui agora. Por exemplo, eu vou criar uma variável aqui rapidinho de teste. Ela vai ser number e eu vou tentar fazer ela receber um texto. Fiz ela receber um texto. Ó, e já até aparece o erro aqui, né? Eu não posso fazer essa variável aqui que eu defini como tipo number receber uma string. Então eu consigo ter esse erro diagnosticado antes. Algo que, igual nesse exemplo aqui em cima, nesse aqui, melhor dizendo, não é possível. Mas, ok, eu estou enrolando. Por que existe esse N se aparentemente ele só atrapalha, ele vai contra a ideia do TypeScript, que é justamente a gente ter essa segurança de tipos. Mas o que acontece? Apesar desse problema, dessa questão, ele ainda é útil em cenários específicos, especialmente código legado. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com um código JavaScript antigo e você vai integrar com a sua aplicação moderna, que não tem tipagem, você pode definir como N, né? Ele vai funcionar, mas com essa questão, com esse problema. Mas é um jeito de você trabalhar com um código que já existe, que já tem esse problema, né, de qualquer forma, em JavaScript antigo. Fora também a prototipagem rápida. Então, se você quer testar um código rapidamente, ver como ele fica, e você não quer preocupar com tipos, pois, enfim, você só quer ver algo, como vai ficar rapidamente, e aquilo nem vai para produção, você também pode usar o N para essa prototipagem rápida, mas com todas aquelas desvantagens que eu falei. Talvez sem querer chamar métodos inexistentes, atribuir valores inválidos sem o TypeScript avisar, erros que só vão aparecer no console do navegador ou na aplicação em produção. E beleza, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de funções que a gente define também no TypeScript. Aqui eu tenho um exemplo que eu estou criando, uma função void. É uma função que não tem necessidade de retornar nada. Ela só vai executar alguma operação interna e pronto. Defino como function log message, passando aqui o parâmetro message, que por ser o TypeScript eu forço a definir o tipo, então aquele parâmetro ele vai ter que ser uma string. E aqui o tipo da função, que no caso, void. E aí aqui dentro é um método meio inútil, né? Ele faz o que o console log já faz, mas é só para a gente ter um exemplo, quase que uma espécie de hello world de função para a gente entender como a gente define essas coisas. E como é que eu chamo essa função? Bastante simples, ó. É só eu escrever o nome da função e passar a string, tem que ser uma string ali por parâmetro. Então vamos ver isso. Então de novo aqui estou com a minha aplicação com F12 para a gente ver. Olha lá, apareceu o log. Este é um exemplo de função void. É nada demais, é bastante simples. E se a gente viu uma função void, faz sentido a gente ver uma função com tipo, uma função que retorna alguma coisa. E nada mais simples do que a gente criar uma função somar, que vai receber um parâmetro numérico A e um parâmetro numérico B. A gente vai somar A com B. E vai retornar a soma dos dois. Então, esse number aqui é para indicar que a gente vai retornar um número. E o que a gente vai retornar? Simplesmente A mais B. Super simples mesmo. E aqui nós estamos chamando a função somar, somando 7 e 5, retornando isso aqui para uma variável constante resultado, e a gente só exibe depois no console log. A gente podia até ter usado o log message ali, né? Mas beleza, eu estou usando aqui o console log, apresentando o resultado 12. Vamos ver isso aqui na nossa aplicação. O F12, lá, somar 7 e 5, 12. Então deu certinho, era isso que a gente queria ver mesmo. E para a gente fechar, nada mais justo a gente colocar a última div aqui de todos esses testes que a gente fez. Agora vamos ver o alert secondary em ação. Então, aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente chama esses caras aqui dentro do nosso JSX. Na verdade, é até mais simples do que eu fiz aqui, né? Eu
eu só estou efetivamente executando o código JavaScript aqui. Aqui eu só estou apresentando mesmo o nome da função em negrito. Aqui eu não estou compilando, não. Só estou exibindo o resultado ali, que é 12, né? Esse resultado que eu defini aqui em cima, ó, esse cara. Se a gente for lá no navegador, a gente vê esse 12 aí. Vamos lá dar uma conferida. Ah lá, esse é o alert secondary, ficou meio cinza. E retorno número 12, esse 12 já é o retorno que aquela variável dele teve. E é isso, pessoal, é super simples mesmo, é para dar uma introdução de TypeScript, assim como eu apresentei a introdução de Bootstrap, mas a gente vai entender mais dessas bases aí à medida que a gente for trabalhando com React. A gente vai fazendo coisas com React nas próximas aulas aí, realmente construindo uma aplicação, e sempre que possível eu vou introduzir alguma coisa de Bootstrap ou TypeScript para a gente ir exercitando essas coisas, para não ficar tão cansativo, né? Eu tentei mostrar o mínimo do mínimo, já ficou uma videoaula razoável, né, de conteúdo. E tá bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.